Código Aberto no ar, seu jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. E nós estamos aqui mais um momento com você, nessa temporada extraordinária, conhecendo profundamente o livro de Tiago. E eu te pergunto, já estamos na quarta semana juntos, você tem lido mais a Bíblia? Você tem convidado Jesus para o teu dia a dia? Você sabia que todo dia é dia de oração? Todo dia é dia da leitura da Palavra de Deus e todo dia é dia da gente sonhar com o céu? Por isso que nós estamos aqui, um grupo diferente, alternativo, que vem aqui com a inovação máxima perante o mundo, dizendo que Jesus está voltando. Essa é a razão de existir da Novo Tempo e essa é a razão de existir o programa Código Aberto. E eu te pergunto, tem entrado no Facebook? Tem dado um like na nossa página? Tem curtido o selfie do Código? Todos os dias um recadinho para você, que é a nossa maneira de prolongar esse programa de maneira diária, ao vivo, interativa e real contigo. Entra lá, seja um curtidor da página do Facebook, curta a nossa página, curta o que a gente discute, não precisa só concordar não, pode discordar, pode opinar, porque aqui a gente dá o direito de você ser o que você é, para juntos sermos o que Deus sonha para cada um de nós. Nossos amigos e convidados continuam aqui e hoje eu já quero apresentar e fazendo uma pergunta para os rapazes, direto assim. Pastor Diego, tudo na paz? Tudo certo. Pastor Diego, um esporte que você gosta? Basquete. Também, né? Qual é o teu tamanho? 1,94. 1,94? Então tá mais perto da cesta, né? Isso, um pouquinho mais. Legal. Fiquei sabendo, pastor, que você é escritor também, é isso mesmo? Gente, olha aqui, ó, não, fecha um close, fiquei encantado aqui. Crônicas do Reino é um livro que vários escritores, várias pessoas que amam aí storytelling, contar histórias de um jeito diferente. Pastor Diego faz parte desse projeto. O Isaac também escreveu aqui um dos capítulos e eu quero fazer aqui uma divulgação desse material bacana. Crônicas do Reino, fala um pouquinho pra gente, pastor. Crônicas do Reino foi a ideia de trabalhar o reino em arte. Então a gente convidou 11 pessoas para escreverem contos, histórias com um ponto de vista do reino de Deus. E todos eles aí ajudaram, 11 pessoas, 11 contos, inclusive o Felipe, que é o nosso padrinho, né, que é o ilustrador do livro. E aí quem quiser adquirir o livro, cronicasdorreino.com.br. Eu bati um olho aqui e vi que você escreveu prefácio e ali tem uma frase que me chamou a atenção. O mundo é líquido. Como assim? O mundo muda muito rápido hoje em dia, né? Alguns chamam de pós-modernidade, Zygmunt Bauman chama de mundo líquido, como um copo que você mexe rapidamente e tudo mexe. Então, hoje em dia você precisa trabalhar o evangelho de maneira que atenda, a mensagem alcance ouvidos líquidos também, né? Pessoas que estão acostumadas com movimentos artísticos. Você não vê nada produzido artisticamente que seja uma produção feita de qualquer maneira. Tudo sempre muito bem investido para que o máximo do talento seja exposto. A nossa mensagem precisa chegar às pessoas com o máximo de talento também sendo utilizado para o reino de Deus. Ô, louco, falou e disse. Começamos bem o programa de hoje. Obrigado, pastor Diego, escritor aqui. Hashtag Fica a Dica, Crônicas do Reino. E eu já pulo aqui para o nosso amigo Isaac. Isaac, diz pra gente, um esporte preferido? Revezamento de edredom. Explica melhor. Lá vem, o Isaac e as suas filosofias. Revezamento de edredom, você deita lá e cada vez usa um edredom diferente para dormir. Quando está fora do edredom, tem algum esporte que ele encante? Eu gosto de futebol, eu gosto um pouco de basquete também. Não que eu seja bom nisso, tá bom. Mas eu sou mais sabedor do que fazedor. E também escreveu aí o Crônicas do Reino. Tive participação aí também, foi bem legal participar desse projeto. Como é que você vê hoje a utilização de histórias para a gente apresentar uma boa mensagem para os jovens? Como o próprio Diego falou, né? Hoje o contexto que a gente vive é um contexto muito próprio para a gente contar histórias. As pessoas não querem mais que você diga para elas o que fazer, mas elas se identificam muito com a sua experiência. Né? Falou, puxa, funcionou para você, eu quero ver como é que funciona comigo também. Histórias são formas muito legais da gente fazer essa abordagem, porque as pessoas se identificam com aquilo e às vezes elas pegam a sua própria experiência e conseguem se enxergar naquela história e faz todo o efeito. Legal. Quem trabalha com comunicação hoje sabe que é um termo importado, mas explica tudo, que é o storytelling. Hoje você vai em grandes agências de publicidade e todo mundo está usando histórias para vender grandes ideias.
E eu penso mais do que nunca na palavra de Deus. Se há um livro que há milênios atrás já entendia que a melhor técnica de apresentar uma mensagem é as parábolas que Jesus contava. Ele foi o precursor do storytelling, né? Então, legal. Abre aí tua jaqueta, com todo respeito perante o código aberto, mas o Isaac está cada vez vindo com uma camiseta dele. Aí, ó. Vedac, fecha ali, ó, vai lá. Que bacana. Os cristãos continuam cansados.net, mas tem ali, ó. Que legal. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Falou e disse a Bíblia, né? Legal, Isaac. Falamos dos rapazes sobre esporte preferido e agora eu pergunto para as duas moças um pouquinho diferente. Qual é o marido ideal? Eu preferia ficar com a pergunta do esporte. Não, vamos lá. O que para você, as duas não têm namorado, eu quero ajudá-las até o 13º sábado a dar um empurrãozinho. Fala pra gente, Andiara, o homem ideal para você. Pode falar. Perfeito não vai ser, tá? Complicado, mas que seja cristão, isso mesmo. De verdade, espiritualidade, acima de qualquer coisa. Que legal. E vamos lá, Thaisa, e você? Eu também preferia falar que eu gostava de polo aquático. Mas tá, vamos lá. Uma vez um amigo perguntou e eu respondi, eu quero um cristão de verdade, porque mesmo na igreja, às vezes, a gente não encontra um rapaz legal e tal. E ele virou para mim e falou assim, tá, mas você é uma cristã de verdade? Pá. Gente, aí eu choquei, fiquei bege, azul, Como verde. diria os jovens, E aí eu falei assim, é verdade, eu sempre falo isso e eu tenho que olhar mais para mim, né? Será que eu sou? Porque ele disse, porque o cristão de verdade, ele vai querer uma cristã de verdade. Eu falei, você tem razão. Então, assim, eu quero sim uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas e, em primeiro lugar, eu quero ser assim também. Legal, gente. A gente brinca muito, mas a gente tem orado por vocês. Eu fico imaginando os telespectadores. Põe lá no Face, por que não? Você que é um jovem cristão, você que é uma jovem cristã e está procurando aí, por que não, teu parceiro para a vida inteira, a melhor coisa é a gente procurar dentro de pessoas próximas a nós com a mesma fé. A gente acredita nisso. Facebook do Código, quem sabe é um momento do cupido acontecer ali, e a gente tem orado por esses jovens que estão procurando companheiros e companheiras para a vida toda. E olha só, a gente tem aqui a Deise com a gente, tudo bem, Deise? Tudo bem, Primeira pastor. vez no Código Aberto? Primeira vez nesse formato novo, sim. Com apresentador diferente também, né? Primeira vez Legal. aqui. Já vou perguntar o que eu perguntei para as duas aí, namorado, noiva, como é que tá? Tenho um namorado, o Márcio, um beijo pra ele. E a gente tem plano, sim, de ano que Claro, vem, sim. quem sabe a gente casar, então Você trabalha aqui na Novo Tempo? trabalho aqui. Faz o que aqui? Eu sou assistente de produção dos programas da Darleide, né? O consultório, Olha o Sem aí. Tabus e a Tia Cecel também. Que beleza, hein? Então sabe tudo de família. Estão no caminho, né? Tá, legal. E no terceiro bloco vai cantar pra gente uma música toda especial. Beleza. Tá bom? Vamos direto à nossa oração para começar o estudo. Já pegue a sua Bíblia, nós vamos abrir no livro de Tiago, que nessa temporada, todos os programas, a gente fica com a Bíblia aberta neste livro profundo, intenso, está valendo a pena, e a gente convida a presença de Deus para o nosso estudo de hoje. Quem de vocês ainda não orou, que estamos no 4º programa? Eu não orei ainda. Então é você que vai orar agora, Thaisa, tá bom? Vamos lá, oremos. Maravilhoso Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos dá este dia de bênção, o teu santo dia. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nossos familiares, e que nós possamos a cada dia aprender mais sobre ti. É o que te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Felipe, nosso amigo padrinho e convidado, roda o vídeo, dá a tua saudação aqui para o Código Aberto. Olá pessoal do Código Aberto, nós estamos aqui para estudar a lição 4, que é sobre ser e fazer, e essa lição é essencial para a compreensão de tudo que Tiago diz sobre fé e obras. Nós temos 2 termos muito importantes para estudar, que é sobre lei de Deus e sobre mundo. Lei de Deus para Tiago é amar ao próximo, é ser justo e, acima de tudo, agir com misericórdia. Ou seja, guardar a lei de Deus não é legalismo para Tiago. E o segundo termo é mundo. Ou seja, ser mundano para Tiago não é vestir alguma coisa errada ou comer alguma coisa errada. Ser mundano para Tiago é viver em rebeldia contra Deus. Esses 2 termos são essenciais para o nosso estudo dessa semana. Valeu, Felipe. Eu me lembro rapidamente quando eu estava um dia andando pelo centro de São Paulo e bati de cara num jovem que andava com uma frase, tipo as camisetas aí do Isaac, com uma frase que me chamou a atenção, nunca mais esqueci. Dizia em letras bem grandes assim: andar com Jesus no peito é fácil, o difícil é ter peito para andar com Jesus.
Guardei, gravei, nunca mais esqueci. E assim eu começo com o título dessa semana: Ser e Ter. Ser e fazer. Ser e transmitir. O que vocês acham? Todo mundo Eita, quer que ficou falar. todo mundo calado. Vai, Então pastor, começa, Thaís. começa. Ter peito para andar com Jesus. É uma mensagem que ela não vem acompanhada de vida, né? Uma verdade que não pode ser vivida, nós não aceitamos como verdade, na verdade. A gente pode ouvir, pode assentir, mas nós só vamos crer se pudermos ver aquilo ali funcionando de verdade em algum lugar. Então, o Evangelho não pode ser apenas falado, não pode ser apenas pregado, ele precisa ser vivido, ainda mais nos dias de hoje, pastor. A gente vive num tempo em que o volume de informações dobra a última pesquisa feita é a cada 48 horas. Você está brincando, olha aí. Em 2010, a IBM viu a cada 72 horas. Estamos em 2014 e agora parece que o volume de informação que dobra a cada 48 horas. Então, a gente só vai adicionar mais informação falando. Você vai falar mais, você vai pregar mais, você só vai colocar mais informação na roda. A gente precisa saber como é que faz para a verdade ser desafogada nesse mar de irrelevância que a gente tem hoje. E a verdade é que para isso acontecer não são mais palavras que a gente precisa agora de uma vida que vive o que está falando. É possível ser sem fazer? Não. Tiago diz no versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando a gente conhece alguma coisa, acredita, não basta só o conhecimento intelectual. A religião intelectual, você acredita em alguma coisa, você precisa praticar, expor isso no seu comportamento, no seu estilo de vida. Isso faz a diferença quando você consegue ser aquilo que você acredita. Agora eu pergunto um pouco mais. É possível ser sem fazer? Não, mas é possível ser e fazer completamente errado? É isso que eu estava aqui pensando, quando ela falou sobre estilo de vida. Então, o que a gente tem feito? Qual tem sido o nosso estilo de vida? Com que a gente tem gastado tempo? E isso é interessante, é bacana, porque às vezes a gente gasta tempo fazendo tanta coisa que vai levar em quê? Não é? E uma vez dei uma palestra sobre administração do tempo. O tempo é igual para todo mundo, então a gente não tem como administrar o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Então não é o tempo que tem que ser administrado, é o que você faz no seu tempo. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa exterior e o que está dentro da gente? Né? Eu estou preocupada porque com a roupa, isso, aquilo, tá, mas e o seu coração? Você está preocupado com o seu coração? Porque é o que você é que vai transmitir no seu estilo de vida e na sua ação. O que Isaac, Desculpa. pode falar? O que você faz revela o que você é. Claro. Né? São as atitudes que revelam quem eu sou mesmo. Isaac, no manual traz alguém dizendo assim, definição do maior inimigo. Meu maior inimigo eu vejo ali no reflexo do espelho todo dia que eu faço a barba. O que você acha disso? Eu não faço todo dia, mas... E faz parcialmente. Faz parcialmente. Mas sempre que a gente se encontra na frente do espelho... E é interessante, você fez a pergunta, né? É possível ser e fazer completamente diferente? Sim. O nome disso é incoerência. Né? E geralmente a gente chama todo mundo de hipócrita, menos a pessoa que está no nosso espelho, né? E isso é uma incoerência muito grande. E a lição já começa dizendo para a gente assim, reconheça a sua incoerência. Né? Por exemplo, a gente pode ser um nerd bíblico, né? E falar assim, não, o nome grego para amor entre os irmãos e os amigos é fidel. Eu sei disso. Aí a primeira pessoa que precisa de sua ajuda, sai daqui. Não vou com a tua cara. E aí? Eu sei muito bem o que é o grego, eu sei muito bem o que é o hebraico, mas e aí? E a minha vida? Isso é incoerência. Então, acho que o primeiro passo para a gente entender isso daqui é reconhecer que nós já somos incoerentes, de fato. Quando a gente olha para o espelho, o que a gente está vendo é um baita do hipócrita. Qual é a semelhança entre o jovem rico e Pedro? Os dois, eles achavam que eles estavam seguindo o caminho correto. Né? A religião em Judá era uma coisa muito forte em Jerusalém, né? Era uma herança muito forte.
Tanto Pedro quanto o jovem rico, os dois eram muito zelosos, né? Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, se todo mundo te abandonar, eu garanto que eu vou estar do teu lado. O jovem rico Corta falou orelhas assim, para te defender. eu corto a orelha para te defender, né? Na verdade, ele não estava mirando na orelha, né? Foi sem querer que pegou na orelha. Gostei. E o jovem rico já chegou para Jesus falando: ó, Jesus, eu já guardo todos os mandamentos. Tem mais alguma coisa? Eu acho que ele chegou meio tipo assim, né? Deixa eu só ganhar ponto, né? Senhor, né? Ele estava esperando um elogio de Jesus, né? Eu já guardo tudo, tal. Tem mais alguma coisa? Jesus virou e falou assim: você não sabe de nada. Nossa. Não é aí, não é por aí, entendeu? Ainda tem um problema muito grande na sua vida, você é incoerente. Né? Os dois tinham um zelo muito grande, mas o zelo estava apontado para o lado errado. Acho que os dois queriam também se salvar, né? Porque o anseio na busca pelo mestre era visível nos dois. Eu acho que isso é válido dizer. Os dois foram em busca de descobrir o que precisava para ser salvo. Então, acho que o caminho estava certo. Talvez o foco não estava tão certo em algum momento. A busca estava distorcida, né? Exatamente. Eles queriam mostrar para Jesus que eles mereciam a salvação. Deixa e não eu puxar um pouquinho mais simplesmente a palavra Jesus. incoerência, a opinião de vocês, porque eu acho que o jovem, especialmente o telespectador que nos assiste, que opina lá no Facebook, você tem opinião, você sabe o que você quer, tem livre-arbítrio para tomar partido. O jovem admite acertos e erros, mas se há uma coisa, parece que o jovem não admite do governo, não admite de um chefe, não admite de um conhecido, de um amigo que vira ex-amigo, é a incoerência, é você falar numa direção e agir noutra direção. Escuto tanto as suas ações que eu não consigo ouvir os gritos das suas palavras. Isso aí é épico e todo mundo concorda com isso, mas parece que no mundo jovem é mais agressivo você ver. Eu não acredito que aquela pessoa está falando aquilo, que o governo está fazendo daquele jeito, que aquele hipócrita está lá com uma toga de juiz e, de repente, por dentro você vê que dissolve com a incoerência. Por que a incoerência irrita tanto a gente? Sabe o que é que eu acho? Que é crítico e super hipócrita é que a gente tenha consciência de que a gente está errado, mas a gente não admite. Então, assim, se eu sei que eu estou errado, por que não admitir? Não seria mais fácil? Mas não. Não, eu sei que eu estou errado, eu tenho consciência. Olha que louco, né? Eu tenho consciência que eu estou errado, mas eu não vou admitir, não. Hipócrita, né? Olho, está tudo bem. No meu espelho, talvez até, né? Eu digo, não sou tão boa assim, mas para os outros... Então, assim, que tipo de cristão, né, sou eu? Que sou uma coisa e quero mostrar outra. Então, a gente tem que ter a consciência e admitir. Primeiro ponto, tenha consciência de que você está errado, admita e mude. Pastor Diego, hipocrisia e incoerência. Por que o jovem se irrita tanto com incoerência? Eu acredito que tem um fenômeno aí cultural e social que tem até que ver com aquilo que a gente falou no começo do mundo líquido. O tempo foi passando e a gente, aos poucos, foi rompendo com a autoridade. E a gente está vivendo num mundo atual em que nós rompemos com a autoridade, com instituições. Vou dar um exemplo aqui. Eu ouvi esses dias na minha igreja um irmão contando uma história que ele foi campeão de vendas em 62, lá no Nordeste, de revistas. E ele e o pai dele vendiam revistas. E aí ele vendeu 45, na época, cruzeiros, né? E o pai vendeu 10. E aí ele chegou em casa e falou: ô pai, hoje eu vendi mais que você, vendi 45. O pai brigou com ele, né? Toma tendência, moleque! Assim, ó, sou teu pai e tal. Por quê, né? Porque isso há pouco tempo atrás, 62. Porque o filho não podia sobressair sobre o pai, né? Por quê? Por quê? Não tinha resposta, era simplesmente pela autoridade. Então, hoje a gente está rompendo com isso. E aí, a gente descobriu que muitos discursos são só discursos. E aí a gente não aceita mais esse tipo de coisa. Nós queremos ver discursos que são reais. Se você vai falar para mim de amor, você tem que viver esse amor. Porque de discurso a gente já está cheio. A gente já tem os nossos políticos, a gente já tem um monte de gente prometendo e ninguém está fazendo nada, o mundo continua esse negócio que ele está. Sem dúvida. Me permita fazer aqui um desvio de 30 segundos, reforçando apenas o que eu acredito, e vocês também sabem disso, que a geração que a gente vive hoje, que a minha filha de 5 anos vai viver mais do que nunca, essa geração millennial, plural, que tem todas as redes sociais e várias plataformas nas mãos de comunicação, as redes sociais, elas democratizaram essa visão de
de incoerência. Você pode até aceitar na televisão alguém falando, mas você detona na rede social quando você conhece a pessoa por trás. Então, hoje você tem muito mais dificuldade em manter essa incoerência, essa hipocrisia, porque a própria internet democrática, ela acaba acusando e revelando essa farsa que se despedaça assim que alguém coloca algum viral e você vê, nossa, mas aquela pessoa fez isso, pronto, filmou no celular, colocou na rede, acabou. Você pode ser a pessoa mais santa visualmente, mas na rede já mostraram quem você é. Então eu acredito que nós vivemos um bom momento como juventude para também viver essa coerência. Pega a sua Bíblia, vou chamar um intervalo e hoje eu vou deixar um dever de intervalo para você. O que é isso? Abra sua Bíblia em Tiago 1, 22. Não vou ler agora não. Leia durante o intervalo Tiago 1, 22, que é com esse versículo poderosíssimo que a gente começa o segundo bloco do estudo de hoje. Já já a gente volta. De volta, cumpriu o dever de casa do intervalo. Vamos ler junto agora. Lê para mim, Andiara, lê para mim Tiago, capítulo 1, versículo 22. Poderoso versículo que vai nos ajudar agora na discussão. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ponto e ponto final, porque a hipocrisia que irrita os outros é uma coisa. Pior do que enganar os outros é você enganar-se a si mesmo. E agora a Bíblia coloca em Tiago, o pastor Diego, num patamar mais sério ainda. O incoerente que irrita a Thaís, você não curte. Agora, o pior é que, além de eu te irritar por ser incoerente, sou eu me achar não sendo nada. Aí detonou de vez. Né? Pastor, em algumas temporadas atrás, no Código, o Felipe Valente deu uma definição de hipocrisia. E eu achei muito interessante e carreguei comigo. Ele respondeu assim: hipocrisia sou eu. Sou eu, não adianta eu apontar para alguém, apontar a Thaís, apontar o pastor como hipócrita. Hipócrita sou eu, porque eu, muitas vezes, não vivo o que eu falo. Né? Gostei, Andiara. Telespectador do Código Aberto, lembrou de 2 temporadas atrás. Me lembrei disso. O que vocês acham? Enganar-se a si mesmo. Como assim? Acho que se enganar a si mesmo é você primeiro pensar que está sendo alguma coisa que você não é, então você está se enganando. Você acha que é cristão, mas na verdade você não é. Mas há um enganar a si mesmo aí, um pouco mais profundo e complicado, que é o seguinte: quando você não vive o que você prega, você não tem confiança no chão que você está pisando. Jesus falou assim, ó, quem constrói a casa sobre a areia é aquele que ouve e não pratica. Quem constrói sobre a rocha é o que ouve e pratica. Porque se você não pratica, você simplesmente vai ficar sem chão. Assim, ó, você fala assim, ah, não, eu tenho que ser firme aqui para não pecar. Aí chega uma hora que a tentação vem e você fala, não, todo mundo peca, todo mundo faz, então acho que eu vou fazer também. Agora, se você não faz, você pode falar assim, todo mundo não, eu não faço. Então isso dá firmeza para a sua fé. Uma vez conversando com um pastor amigo meu, não vou citar o nome dele para não expô-lo, mas ele, com 20 e poucos anos de idade, não lembro, 24, 25 anos, não lembro quantos anos ele tinha, mas ele nunca tinha namorado, nunca tinha ficado. Eu falei, rapaz, vamos? Vamos, a fila anda. E aí ele falou assim, não, estou esperando minha Rebeca. Eu falei, ai, rapaz, tenho que te contar um negócio, não tem mais Rebeca hoje não. Nessa conselho, idade hein? que você tá. E aí ele falou assim, tem, porque se eu tô aqui, tem alguém como eu. Essa firmeza ele só podia ter porque ele era o que ele acreditava. Então, quando a gente vive uma falsa religião, nós ficamos sem chão. E aí a gente fala, minha fé está fraca por quê? Porque eu não vivo a fé, eu só falo dela. Então a gente se engana porque a gente pensa que está na fé, mas na verdade não está. Não existem Rebecas, mas existem Thaísas e Andiaras, né? Pois é, e estamos outras, aí na olha aí, pista, gente. né? O que você acha, Thaísa, sobre Olha isso? só, muito interessante isso. E eu estava aqui justamente pensando, não adianta a gente ir à igreja, orar, fazer o culto, não é? Todo dia de manhã, acordar cedo, se a gente não é o sermão. E aí eu lembro do pastor Yuri, nosso departamental da Associação Bahia, que ele nos incentiva muito.
seja o sermão. Então, é isso que eu digo para os jovens. Não basta orar, ir à igreja. Nós temos que nos fortalecer para externar. Nós precisamos agir, ser o sermão. E como é que a gente faz lá na Bahia? Vai no Pelourinho, dá abraços grátis, estamos sendo o sermão, posso orar por você, vamos na Praia da Barra, troque o lixo por um livro. Então, o que mais os jovens gostam é de ir para a rua, praticar. Mas sermão é coisa de pregador. Pastor Luiz Gonçalves prega, pastor Fernando Iglesias prega, pastor Bulhão prega, e aí? Não, nós podemos ser o sermão. O maior sermão não é a palavra, é a prática. Então, o que a gente faz lá é praticar o que a gente acredita e mostrar para os outros que dá para fazer o sermão na prática. Fantástico, gente. Paulo fala que nós somos cartas abertas para o mundo inteiro ler, né? E ainda que nós somos espetáculos para o universo poder ver o que está acontecendo. Então, o que a gente mais tem hoje é um fenômeno dentro da igreja chamado cristianismo obeso. Pessoas que se empanturram de sermões, acham que estão cheios do Espírito Santo, quando na verdade é só gases. A gente consome, mas a gente pisa lá fora e é uma outra vida completamente diferente. Isaac, você é sempre bem-vindo no Código Aberto. Ele consegue ter uma habilidade tão dramática em ilustrar as coisas e você está completamente certo. Porque você vai ver que sempre por trás de um irmão de igreja, de um membro de igreja, que critica o sermão do pastor que passou 2 minutos, não teve uma história, porque o pastor estava com a gravata torta, não gostei da maneira como ele abriu a Bíblia. Gente que é crítica nos detalhes é porque geralmente está obeso de tanto receber. Eu tenho aprendido na minha experiência, né? Quando você tem um ambiente de críticos, um ambiente profissional, fica a dica para você, profissional, chefe, líder, gestor, quando você tem um ambiente de críticos é porque geralmente está faltando trabalho. Joga no trabalho, dê foco do trabalho, dê sermão prático, que você vai ver que com o tempo as pessoas vão se gastando na prática e a língua vai ficando mais amortecida. No intervalo você falou uma frase que eu queria que você compartilhasse aqui com a gente. A gente estava até discutindo de quem é a autoria dessa frase, então não vou citar, né? Procura no Google depois. Tá bom, alguém. Mas quem disse essa frase disse, né? Pregue o evangelho a todo instante. Quando for preciso, use palavras. Acho que é um resumo muito prático isso daqui, né? A sua vida vai ser o evangelho para as pessoas. Você é Jesus para as pessoas. Se nós não formos Jesus para as pessoas, Tiago vai falar assim, a sua religião não serve para nada. O que você acha, Deise? Estou vendo que você está curtindo a discussão aqui com a gente. Eu acho que assim como você tem os frutos do Espírito, né, que é bondade, longanimidade, né, as coisas boas, você tem os frutos da hipocrisia também. Olha aí. Que é onde você exterioriza no seu irmão, muitas vezes, né, o evangelho que você não está vivendo. Então, a crítica passa a ser a pilar principal da minha vida na igreja. E aí, eu prejudico os meus irmãos e eu não dou crescimento ao evangelho. E geralmente quem critica muito não ajuda, não faz nada, não apoia, não chega lá o pastor Diego, vamos fazer um projeto especial, quero pôr na internet, quero escrever um livro. Geralmente aquele que fica atrás da moita dizendo não vai dar certo, é porque não faz, não age e só se empanturra de gases. Gostei dessa definição e eu quero puxar o próximo assunto, porque em 22 nós falamos sobre essa questão da prática e daí pula 2 versículos. No 25, Tiago usa uma expressão poética, que eu achei muito legal. Você falou aqui do mundo líquido, eu acho que no tempo de Tiago ele usou a expressão lei da liberdade. Isso aí é um artifício poético, literário, onde ele usa um adjetivo para um substantivo que você não está muito acostumado a ver. Lei, ela pesa, lei, ela é densa, lei, ela proíbe, lei, ela restringe. E de repente ele faz um trocadilho poético, lei da liberdade. É diferente isso aí. Eu gosto muito dessa expressão, lei da liberdade, porque ela tem uma profundidade incrível aqui, porque a gente, exatamente por isso que o senhor falou, pastor, a gente vê a liberdade como restrição, né, como regras que vão restringir nossas atividades, nosso comportamento. No entanto, não existe uma liberdade, aqui ele, aliás, menciona, há uma liberdade perfeita, há uma perfeita liberdade. Porque existe um tipo de liberdade que não é adequada, que é a liberdade completa e total, por incrível que pareça. Imagina que todo mundo fosse livre para fazer o que quisesse. Todos nós viveríamos com medo, porque em algum momento a sua liberdade ia querer cruzar a minha. E eu ia ter que viver tentando me proteger de você. Porque se não tem regra, aí você pode tentar fazer o que quiser comigo, que não tem problema nenhum, não tem regra. Então o mundo de liberdade plena, na verdade, é um mundo de terror. A liberdade de verdade ela só pode existir dirigida pelo amor, dirigida pelo bem.
E a lei de Deus, ela vem para que sejamos livres de verdade. Olha aí, o que Posso você acha? apimentar? Nós somos livres para fazer tudo, não é? O que a gente quiser, a gente pode fazer, não pode? Agora a gente tem consequência. Então, assim, a liberdade, ela existe. Você pode fazer o que você quiser. Agora, tudo que você fizer vai ter uma consequência. Então, a única liberdade verdadeira é aquela que vem do coração. E através do Espírito Santo. Porque aí somos livres. Então, às vezes as pessoas acham, eu sou livre porque eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quero, vou para a festa. Tá, você é livre, você pode fazer isso tudo. Agora, se morrer de câncer, não vai dizer que a culpa é de quem? A culpa é sua, que você utilizou sua liberdade da forma errada. Então, assim, estamos livres, mas devemos usar a liberdade com sabedoria e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter essa lei através que ele molde o nosso coração. Gostei do que você falou. Então, nós somos livres para agir, mas não somos livres para receber as consequências do que a gente fez. E eu acho que muitas vezes as consequências nos tiram a liberdade, inclusive. Porque quando você se aprisiona em algum vício, você já não é mais livre. Você vê só? Aparência de liberdade, mas no fundo é um cárcere. Exatamente. Eu que não estou presa a algum vício, algum problema, eu sou livre. A partir do momento que eu me apego a alguma coisa, eu fico presa àquilo, acabou minha liberdade. É exatamente isso que eu ia falar nesse sentido. Você é livre para fazer o que você quiser, como a Teresa disse. Mas o que você faz pode te escravizar, né? E é isso que o pecado faz, ele escraviza a gente. Enquanto essa lei de liberdade, ela resgata o plano original de Deus para nós na criação. Então, isso é a liberdade de sermos... atingimos o objetivo pelo qual nós fomos criados. Né? Tenho 3 minutos para chamar o intervalo, mas eu quero puxar aqui o versículo 26. Venham comigo, porque vai ficando mais pesado. Não entenda que Tiago é o livro da lei. Tiago acho que é um livro da profundidade dessa liberdade de lei. E olha o que ele diz ali no versículo 26. Se alguém se propõe a ser super religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Gente, isso é muito forte. Veja, Tiago não está dizendo sobre legalismo, está dizendo contra essa religião aparente que você acha que tem uma liberdade, mas não é nada, ainda quer impor sobre o outro, pela tua língua, a força da lei. E isso torna a tua religião vã. Daí eu vejo aqui o que a senhora White escreve, né, no nosso manual. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. O contraponto disso? A gente pensa muito em religião como os atos externos que a gente faz, no sentido de ritualismo, né? Eu jejuo, eu oro, eu leio a minha Bíblia. Mas o Tiago dá exemplo aqui, né? Às vezes com a minha língua eu posso colocar tudo a perder. Às vezes porque eu falo com alguém, uma fofoca que eu falo nas costas de uma pessoa, eu posso colocar tudo isso a perder. E aí eu acho que eu sou religioso, eu acho que eu estou fazendo tudo correto, sendo que na verdade não passa de aparência. Quando ele diz língua, ele está falando... É uma conexão com o cérebro muito grande, né? Aquilo que eu já penso, já falo, isso daí já vai colocar toda a minha religião abaixo. E é legal que no verso 27, o verso seguinte, ele continua essa ideia, né? Ele falou o que é religião vã e depois ele fala qual que é a religião verdadeira. A vã, né, vazia. Tiago está escrevendo em grego, mas ele tem pensamento judeu. Então, a palavra que ele está usando aqui é a mesma que, na cabeça dele, é a mesma que Salomão usou lá em Eclesiastes. Então, essa religião não é nada, ela é uma bolha, né? Ela parece, mas você tocou, ela não tem nada dentro. Pastor, e vamos recuperar a primeira semana que passamos juntos com você, quando a gente se lembra de que Tiago era um fariseuzinho. Exato, Lembra verdade. que ele era o irmão mais velho de Jesus e ele cresceu recebendo o impacto dessa religiosidade. Para ele escrever que religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é visitar órfãos, viúvas, guardar-se incontaminado do mundo, isso é um contraponto de toda aquela rigidez farisaica que ele tinha. Aí você vê a transformação, por isso que a epístola de Tiago ela é muito forte, Thaisa. Porque ela mostra um ex-fariseu dizendo, não, o cristianismo tem que ser prático e eu tenho que ser esse sermão. E me lembro que eu morei 2 anos fora, nos Estados Unidos, e quando eu voltei, todo dia de manhã em casa, eu via minha irmã
no sofá lendo. E aquilo me incomodava, não sei porquê. Eu dizia assim, não, eu não vou fazer igual a ela. Eu não vou. Não vou acordar cedo, não vou ler, não vou orar. Era aquela rebeldia. E assistindo o pastor Bulhon, ele disse assim, deixa de ser hipócrita e fala a verdade, porque Deus sabe tudo. Então diz a Deus, olha, Senhor, eu não estou afim de ler a Bíblia, não estou afim de orar, não estou afim de ler a lição, não estou afim de fazer nada. E pede a Ele a vontade, porque Ele vai te dar a vontade. E eu fiz a mesma coisa, eu fiz assim, olha, Senhor, eu não estou afim de acordar cedo para fazer isso, mas se o Senhor quiser, me acorde. Olha que eu lutava, eu dizia, não, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu lá, sem sono, porque se eu pedir, Ele atendeu o meu pedido. E aí lá vai eu, 5h30 da manhã, levantar, e lá vai eu ler a Bíblia, e e aí eu consegui fazer um estudo bíblico que eu juntava livros e a Bíblia. E a compreensão ia uns livros bem interessantes, e ia ajudando a compreensão. E eu falei assim, olha, não é que ler a Bíblia se tornou legal? Não é que ficou interessante? Então, assim, a gente deve buscar. A gente deve buscar e mesmo sem vontade dizer, eu não tenho vontade, eu não quero fazer, mas eu sei que é o certo a fazer, então me dê essa vontade. E hoje é um prazer acordar cedo, ler. Eu tenho prazer em dizer, eu sei que é cedo, é 5h30 da manhã, mas eu tenho que acordar cedo, porque senão não dá tempo. E aí eu vou ler e praticar. Porque eu gostava muito de ajudar as pessoas. Mas não basta só ajudar as pessoas. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que deixar de ser hipócrita, para que eu consiga fazer a ação da forma correta. Tá bom, gente. Continue com a sua Bíblia aberta. Tiago, capítulo 1. Estamos chegando ao finalzinho desse capítulo, depois de 4 semanas juntos. E olha que profundidade estamos chegando de discussão. Nesse trimestre estamos falando sobre um livro da Bíblia. Venha sempre no Código Aberto com a tua Bíblia aberta. E no último bloco vamos ter música da Daisy e o fechamento desse assunto aqui sobre a liberdade da lei, sobre a hipocrisia das ações e, acima de tudo, sobre o amor de Deus no coração de cada jovem que nos assiste. Já já a gente volta. De volta no seu programa Código Aberto, terceiro e último bloco. Passa muito rápido, mas a gente continua se encontrando. Você não esqueça que na nossa página do Facebook, Código Aberto é super interativo. Todo dia, eu gravo no dia ou no máximo na noite anterior o recadinho do Código Aberto para você no selfie do Código, para você opinar. Não é só para você assistir e escrever lá amém. É para você dizer, legal, pastor, concordo. Ó, pastor, não concordo. Olha, pastor, ora por minha mãe, ora por meu filho, ora por meu amigo. Pastor, estou enfrentando o vestibular, estou viajando para fora do Brasil. É legal essa interatividade porque as redes sociais nos aproximam uns dos outros. E eu creio que essa comunidade no Facebook do Código Aberto pode revolucionar o mundo. E esse é o verdadeiro gigante acordando. Jovens engajados na missão, dizendo, Jesus logo vai voltar. Amém? Né, Thaís? Que venha a revolução prática de um cristianismo onde nós somos o sermão. Exatamente. Tá bom. Daisy, chegou a tua vez de cantar pra gente. Antes, eu já ouvi você ensaiando, eu gostei. Música que vai levar a gente numa meditação bem bacana. Por que é que você escolheu essa música que você vai cantar? Essa música chama-se Meu Interior. E ela fala justamente dessa nossa discussão aqui, né? De ser o que, de fato, a gente prega, né? Ela diz, eu vivo imaginando o céu, mas onde estará o meu coração, de fato? Olha aí. Com Cristo, né, firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. A gente precisa, mais do que nunca agora, decidir o que fazer da vida, né? Já chegou a hora. Onde as cores não posso contar, pois nunca terão
onde as notas não têm valor, pois a pauta não pode conter o mais puro louvor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. O tempo passou, o dia já vai raiar, o pecado a me embalar não me deixa acordar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. Bacana. Amém. Música que faz pensar, letra que faz a gente viajar na certeza da volta de Jesus, que muda e transforma. Estamos encerrando o primeiro capítulo de Tiago. Depois de 4 semanas juntos, essa viagem vai durar 13 semanas. A gente já cria muito mais amizade com vocês, sabendo um pouquinho da história de cada um. E eu queria perguntar para vocês, um relance do capítulo e nesses últimos versículos, o que mais te marca ao você ser impactado por tantos conceitos que Tiago nos apresenta só no primeiro capítulo desse livro? Eu posso começar. O que eu gostei bastante, chamou muita atenção para mim, foi a questão da sabedoria, né? Que Deus concede a sabedoria livremente, Ele está disposto a isso, se nós não duvidarmos, né? E essa é uma luta pessoal, acredito que é uma luta de muitas pessoas, não duvidar de que Ele é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. E desses últimos versículos, eu acho que a questão da religião, a religião de fato, né, que é em demonstração ao amor, demonstração do amor de Deus para conosco, que nós podendo demonstrar esse amor também
para as pessoas. Eu acho que foi isso que me marcou bastante nesse primeiro capítulo. Eu amei o lance de estar alegre mesmo nas provações. E a felicidade, ela não é um estado de espírito. A felicidade, ela é uma condição permanente. Então, se a gente compreender que eu sou feliz e eu não estou feliz, eu sou feliz porque eu tenho um Deus, então pode acontecer o que for, porque a gente vai continuar sendo feliz. Então, eu gostei muito dessa parte. Isaac e suas camisetas. Vamos lá. Falando em camiseta, né? Eu vim com essa citação de Romanos, né? Mas Tiago, ele termina o capítulo falando exatamente isso. Ele fala, não se deixe corromper pelo mundo, ou seja, não pegue a forma que o mundo prega para você. Lá em Lucas, capítulo 6, Jesus vai falar os padrões do reino. Ame o seu próximo, ame o seu inimigo, aquele que te faz mal, abençoe quem te amaldiçoa. Se você emprestar para alguém, não peça de volta, deixa com ele. Se alguém pegar sua capa, dê também sua túnica. Ou seja, faça pelo outro, entendeu? Não espere de volta. E o que é mundanismo? A gente fala muitas coisas que são mundanismo, que na verdade não são exatamente mundanismo. Mundanismo é eu virar para você e falar, te emprestei, eu quero em dobro. Você pegou minha capa, devolve. Eu quero agora, entendeu? Você bateu na minha face, eu vou te bater mais forte ainda. Entendeu? Eu só vou amar quem me traz vantagem, eu só vou fazer o bem para quem pode me fornecer alguma coisa de volta. Isso é mundanismo. E Tiago e Paulo vão falar a mesma coisa aqui, olha, não se deixem pegar essa forma. Se você pegar essa forma, você pode ler sua Bíblia, você pode escutar sermão, você pode fazer o que você quiser. A sua religião é oca. Eu sei, porque hoje de manhã eu olhei no espelho e eu vi exatamente isso. Fantástico, Isaac. E aí, pastor? Eu gostei bastante aqui dessa ideia da prática que ele coloca. Nós devemos ter uma religião que faça sentido. A gente está vivendo numa época, principalmente numa geração, que não encontra muito sentido na religião, nas coisas da religiosidade. E não encontra porque muitas vezes fica apenas no discurso. Eu acredito que você vai encontrar o sentido da fé quando você viver a fé, e não quando você falar dela, e não quando você apenas discursar sobre ela, mas quando você estiver vivendo o sentido da fé na prática, que é o que o livro... a intenção de Tiago é transformar essa fé em algo prático e que tenha sentido. E fazendo um arremate final, num tweet de rapidez, um recadinho para o jovem que nos assiste, Andiara. Confie e ame. Deixe o amor de Deus entrar no seu coração e transmita esse amor. Isaac. Se a sua religião é oca, olhe no espelho, reconheça isso, peça humildade a Deus. E quando as provas vierem, reconheça isso com humildade como uma prova de fazer a sua religião, a sua fé, se tornar algo sólido e relevante para as pessoas. Thaisa, cristianismo prático ser um sermão. Que conselho você dá para um jovem espalhado por esse Brasil de audiência que acompanha Novo Tempo? Saia às ruas. Vá para a rua praticar, seja o sermão. Junte seus amigos. Ninguém quer? Vá sozinho, mas faça alguma coisa. Tem que entregar folheto, entregar livro, é só essa maneira de evangelizar? Olha só, a gente no Sexta Jovem de Salvador, nós fizemos uma filmagem para mostrar para o pessoal, entregando flores, livros, cartões escritos à mão, eu escrevi os cartões à mão, e fomos à orla entregar às prostitutas. Opa. E demos abraços, oramos, cantamos, é seu sermão, é ir à rua, temos que sair. Pastorzão. Além de ir à rua, tem ruas virtuais e digitais que a gente também pode se engajar como missionários práticos de um sermão real? Tem. Tinha uns amigos meus que diziam assim, não me acompanha que eu não sou novela. Mas como nós somos uma carta aberta, nós temos que ser acompanhados. E as redes sociais ajudam muito para que as pessoas vejam a nossa vida. Queria te dar um tempinho a mais para você aprofundar um pouquinho esse assunto, porque eu acho que é um recado para o jovem que acompanhou tanta coisa de sermão prático, e eu acredito que ainda existe um potencial extraordinário em jovens digitalizados que precisam tornar a religião real de maneira apetitosa no mundo virtual. E só os jovens têm essa capacidade de inventar coisas digitais, né? Nunca na história da humanidade nós tivemos possibilidade de ter tanta voz. E nunca também tivemos a possibilidade de ser vistos por tantas pessoas. Até a terminologia das redes sociais que é seguir, né? E às vezes a gente fica incomodado com isso, não, que a gente tem que seguir só a Cristo. Mas Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Então não tem problema nenhum, se você é cristão e segue a Cristo, de ser seguido.
porque nós somos uma carta aberta. As pessoas precisam ver o que você faz, o que você pensa, o que você gosta, que música você ouve, o que você fala. Tudo isso revela o Cristo que há em você, na vida prática. Então a gente tem que usar isso, a gente tem que aproveitar essas redes sociais que estão aí, que permitem que o Evangelho vá muito mais longe por meio das nossas vidas. E se eu fosse resumir tudo em uma frase, é o tempo de pregar acabou, é hora de viver. Fantástico. Jovem, falar o que mais depois desse programa super especial para você, desde as ruas de Salvador, as redes sociais que você tem no mundo digital, não me diga que não tem espaço para você sair às ruas ou você teclar a vontade de Deus. Só que nada disso vai ser automático de um jovem que não se relaciona com Cristo. É natural, quem é, faz. Quem recebe, reparte. Quem sabe, compartilha. E aí a gente deixa um apelo para você, jovem. Qual é o tempo que Deus ocupa na tua agenda diária? Quanto tempo por dia você para pensar em Cristo? O que você amanhece pensando e como você anoitece sonhando? Eu te pergunto isso porque é natural, quando você está engajado com Cristo, que as pessoas se engajam ao teu redor. Eu acredito que existem muitas oportunidades para você. Pode ser numa camiseta, como o Isaac faz, pode ser você estar lá na sua faculdade, no seu trabalho de advocacia, como aqui a Andiara faz, pode ser você se envolvendo nas ruas de um estado como Bahia, como temos aqui a Thaisa, mostrando o cristianismo prático, pode ser como o pastor Diego, que é um ministro da palavra, mas ao mesmo tempo usa das redes sociais para dizer que Jesus está voltando. Tudo isso se resume no que Tiago falou para mim e para você. 7% são palavras, 93% é a linguagem não verbal. Isso é uma estatística de comunicação antiga que todo mundo sabe. Tudo que você fala se resume em 7% daquilo que você comunica. Agora, 93% é a linguagem não verbal, é o tom da voz, é o teu olhar, é aquilo que as tuas ações gritam muito mais que as suas palavras. E eu encerro deixando um apelo para você. Seja algo extraordinário. Eu te digo, seja algo extraordinário, porque quando você é extraordinário, você faz algo extraordinário. E o fazer algo extraordinário é consequência daquele que habita no teu coração. E aí, nesses últimos minutos, eu te pergunto, quem controla a tua vida? Quem ocupa os teus pensamentos? Aquilo que você gasta o teu tempo é aquilo que domina a tua eternidade. Se você gasta tempo com coisas desse mundo, se prepare para esse mundo. Agora, quando você investe tempo sonhando com esse céu, vivendo com Jesus e curtindo a palavra de Deus, meu querido jovem, se prepare. Porque se você for extraordinário, você fará coisas impensáveis e extraordinárias ao teu redor. Aí, gente, prepara porque o gigante já acordou. Prepare porque nós vamos ver Jesus voltando em nossa geração. Prepara porque o chão vai tremer e você vai ver que 300 podem derrubar um exército. Não estou falando de quantidade de telespectadores engajados. Estou falando em você, querido internauta, que na sua qualidade de paixão por Cristo pode fazer algo extraordinário nas redes sociais. É um apelo missionário porque semana que vem, se prepare, vamos discutir exatamente a lei do amor. Essa maneira prática de você parar de viver sob o peso do que não pode e curtir a delícia do que pode. Esse é o recado que a gente deixa para você nesse Código Aberto especial. Aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente e eu te encontro todos os dias dessa semana no nosso Selfie do Código. Fale, compartilhe, inove, diga para o mundo que Jesus está voltando e surpreenda-se com o extraordinário que também vai acontecer dentro da tua vida. E a gente se encontra sábado que vem, aqui no espaço que é do jovem, que é do telespectador que curte a palavra de Deus e a gente estuda desse jeito diferente a volta de Jesus. Até o próximo programa, Código Aberto. Tchau, tchau.